O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, aqui presente no Santuário do Pai das Misericórdias, você que nos acompanha aí do outro lado, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, nesse tempo quaresmal, a própria liturgia da palavra, ela quer ser para nós cristãos católicos uma provocação, para que tanto eu quanto você possamos dar uma resposta a Deus, sincera, de um coração sincero. Esse é o grande apelo de Deus para nós, quando nós escutamos a sua palavra que nos é dada em cada Eucaristia que nós participamos. O profeta Jeremias começa dizendo: assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi minha voz, ouvi minha voz. Assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Serdes felizes. E olha que interessante. Todas as vezes que o povo de Israel deixava de ouvir a voz de Deus, que falava por meio dos seus profetas, eles sempre acabavam pagando um preço muito alto. Por quê, padre? Porque nas Sagradas Escrituras, ouvir significa obedecer. É mais do que simplesmente ouvir com o ouvido. Claro que se ouve com o ouvido, mas aquilo que provém da boca de Deus exige daquele que está ouvindo uma atitude de obediência. E é claro, a desobediência, o descaso, a desatenção, aquilo que era dito por Deus
por meio dos seus profetas, sempre fizeram com que o povo sofresse as consequências. Olha o que vai dizer o profeta Jeremias. Mas eles não ouviram. Significa, mas eles não obedeceram. E por que não ouviram? Porque não prestaram atenção e continuaram seguindo as más inclinações do coração. O que aconteceu com o povo? Em vez de andar para frente, o povo começou a andar para trás. Em vez de progredir, regrediram. E olha, já quero dizer a você, é o que acontece conosco, com todos nós aqui presentes. Nunca nos esqueçamos, amados de Deus, queridos de Deus. Infelizmente, mas não tem como ser diferente. Tudo tem consequências, ou para o bem, ou para o mal. Nunca nos esqueçamos. O que eu faço vai ter uma consequência para o bem, ou uma consequência para o mal. Mas havia no coração daquele povo, e é interessante que o profeta Jeremias faz questão de trazer à memória dos seus ouvintes essa insubmissão, essa não escuta a Deus, desde que o povo saiu do Egito. E ele vai dizer, falando para aquela assembleia que o escutava, até hoje. Eu diria até hoje, o ano de 2021. As nossas desobediências a Deus têm feito com que, em vez de nós andarmos para frente, nós estamos andando para trás. E olha o andar para trás, o preço que nós estamos pagando. Filhos, claro, você fica refletindo as coisas. Eu fiquei esses dias pensando, já escutei algumas coisas nesse sentido, mas fiquei pensando. Olhando números. Mas será por que o Brasil hoje está sofrendo tanto? Numericamente falando. Será por que a nossa nação está apanhando tanto? Será por que há tantos justos pagando um preço muito alto? Justos. Desculpa, pessoas que não tem nada a ver. Não tem aquela linguagemzinha, o justo paga pelo pecador. Mas será por quê? Desculpa, dá exemplos. Lembra das últimas abominações feitas a nosso Senhor em praça pública, nos nossos carnavais da vida? Ridicularizando Jesus, colocando Jesus como um fracassado, colocando Jesus como um perdedor e Satanás como um vencedor. Essa era a figura de um Deus humilhado por um demônio. Lembra notícias de manchete de jornais, nossa nação vista como uma nação, uma das mais corruptas. Não sei o que estou dizendo, é a mídia que diz. Sabe qual deveria ser a atitude do Brasil em tempo de pandemia? Chorar, bater no peito e rezar. O Brasil inteiro, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes. Eu pequei por pensamento, eu pequei por palavras, eu pequei por atos, eu pequei por omissões. E aí bater no peito dizendo, a culpa foi minha, a máxima culpa foi minha. Porque talvez Deus, olhando para a nossa atitude, Ele se compadeça da nossa nação. O profeta de Deus, ele falava, chamando a atenção do povo. Por quê? Porque o povo estava indo por um caminho totalmente errado. E alguém precisava barrar, ajudar o povo a repensar a loucura por onde eles estavam indo.
E o profeta Jeremias faz questão de ressaltar: desde que ele a todos enviei meus servos, os profetas. Voltando um pouquinho, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Um povo que não quer obedecer, que não se submete. A todos enviei meus servos, os profetas. Enviei cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram, mas não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Em vez de se converter, em vez de mudar de postura, de atitude, não, insistiam no comportamento errado, nas atitudes erradas. E Deus está chamando a atenção. Olha o que significa a palavra conversão. Mudança de ação, de voltar, de retornar a uma nova identidade. Arrependimento, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento, mudança de caráter. E olha, não existe conversão sem a prática do arrependimento. Ela é a consequência do arrependimento. Não existe. O Brasil precisa repensar. Deus está falando conosco. Nós não podemos, eu dizia ontem à noite na missa do clube, ficar sentado assistindo o cenário. Chegou a hora da gente se perguntar: aonde que eu, padre, sou culpado? E diante da minha culpa, recorrer a Ele arrependido e dizer: Senhor, me perdoa, me perdoa. Já imaginou se toda a nação se arrepende? Qualquer brecha que se dá no nosso estado, vou pegar o estado de São Paulo, qualquer brecha, as pessoas, em vez de buscar a Deus, correm atrás dos seus prazeres. Foram 200, notícias de mídia, né? 280 festas clandestinas neste fim de semana. Com tudo isso que nós estamos vivendo. Por isso que eu dizia, o justo paga. O justo paga. Deus chamando a atenção de um povo. Até então, a gente ficava preocupado com os nossos velhos, mais idosos, porque eram de risco. Agora isso sumiu já, agora todo mundo é de risco. Até os bebês são de risco. Aonde que nós vamos chegar? Aonde que nós iremos parar, se continuar assim? Claro, hoje o Evangelho é maravilhoso. Por quê, padre? Porque é bíblico. Eu falo e vocês gritam. Escutaram? Eu falo e vocês gritam. O triunfo é de Cristo. Ixi, esse é o grito de vocês, o Brasil não ouviu. O triunfo é de Cristo. Nós não podemos titubear. Nem eu e nem você. Eu sei que está difícil, as coisas estão difíceis, mas no final o triunfo é de Cristo. Quem é o homem forte e bem armado
É o demônio. É isso que Jesus está querendo falar a nós. É o demônio. Ele é o homem forte e bem armado. E o que fez esse demônio? Ele escravizou o homem. Nós estamos diante de um homem escravizado pelo demônio. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E porque o demônio era mudo, fazia com que aquela pessoa que estava possuído por ele fosse um mudo. Ele não era um mudo de nascença. O demônio o tornou mudo. E Jesus, olhando para aquela realidade, ele se compadeceu daquela pessoa. E ele chega para aquela pessoa e expulsa aquela força que estava oprimindo-a, escravizando-a. Expulsa, manda embora. Sai, demônio. Jesus, Ele é o mais forte. E nunca titubeemos diante desta verdade. Finalzinho do Evangelho. Quando um homem, mas quando chega um homem mais forte do que ele, do que esse homem forte bem armado, o demônio, Jesus está revelando, é um homem forte e bem armado, ele compara. Mas quando chega um homem mais forte, quem é esse homem mais forte? É ele, o próprio Jesus. Ele está se apresentando aos discípulos e dizendo: eu sou o homem mais forte do que ele. Quando chega, é óbvio, ele vence. Uma vez que o demônio foi vencido, agora ele está desalojado, o demônio, porque ele foi expulso daquela pessoa. Porque até então, aquele homem que estava possuído, ele estava sobre o senhorio daquela força que o possuía, que se chama demônio. Mas Jesus, como o homem mais forte, chega, expulsa, manda embora. Por isso, filho, filha, o triunfo é dele. O triunfo é dele. Aparentemente, é a sensação que às vezes bate nos nossos corações. Não sei se você pensa assim. Estava comentando hoje lá em casa com os padres. É uma tentação às vezes nas nossas cabeças de pensar assim: meu Deus, quantas pessoas estão orando, o Brasil orando, nós orando, clamando, pedindo, e o número de óbitos só cresce. Qual é a sensação humana? Sensação humana, nós estamos perdendo. Não sei se você pensa assim. A gente está rezando, a gente está clamando, a gente está implorando a Deus. Eu estou um pouco rouco, tanto gritar ontem à noite, suplicando a Ele. E de repente, mas não, hoje, no Evangelho de hoje, nosso Senhor está falando para nós: eu sou o mais forte. Se você crê, aplauda Ele. Ele está falando a nós. Eu e você, nós não podemos titubear. Nós não podemos titubear. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, aquelas que já deram à luz, que estão aqui no santuário, o que elas sentem? Intensificar as... Como é que vocês chamam, mulheres? As contrações. Você que já teve filho deve explicar melhor para o padre como que é isso dentro de você. A intensidade das contrações. Porque você está prestes a dar a luz. Não titubeemos. Já já isso vai passar. Esse aumento, humanamente falando, para nós tem que ser um sinal que o demônio está prestes a ser vencido. Está prestes a ser vencido.
Ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio fazer guerra. E ele está jogando todas as cartas possíveis e imagináveis. Desculpa, filho, nós somos cristãos. Jesus poderia muito bem, diante desse homem mudo, achar que era um mudo e ignorar a mudez dele. É um mudo. Só que Jesus foi além. Ele viu que o homem não era simplesmente um mudo, porque nasceu mudo, mudo de nascença. Ele viu que havia uma força que o oprimia, que o escravizava e o que tornava mudo. Então ele viu que não era uma doença meramente, ou nasceu assim. Ele viu que havia uma força trabalhando para mantê-lo escravo, naquela condição. O que ele faz? Se interessa pelo homem. De que forma? Expulsando o demônio. Na hora que o demônio deixa o mudo, imediatamente o homem começa a falar. Causa espanto, um grande espanto na multidão. Por quê? Porque até então ele era um mudo. Agora o homem está falando. E Jesus está querendo dizer: ei, psiu, nem toda doença é física. Há doenças espirituais. Acorda, Brasil. Acorda. Satanás pode estar se utilizando do momento para vitimar o maior número possível. Porque ele veio para matar, roubar, destruir. Essa é a finalidade do demônio: ceifar. E desculpa, ceifar, como diz o livro do Apocalipse, antes do tempo. Ele não espera o tempo para ceifar, ele ceifa antes. O que eu quero dizer para a igreja que está me ouvindo aqui em Cachoeira, e a igreja que me ouve no Brasil e no mundo? Acordemos, desperta tu que dormes, nos posicionemos mais do que nunca. Nós vamos ficar de novo alguns dias aqui em São Paulo restritos, mas não ficar restrito por restrito, irmãos. Aproveitemos o tempo que vai ser exigido de nós para nos posicionarmos em Deus. Nós precisamos tomar posição, atitude, e não assistir a coisa dentro de casa. Somos obrigados a fazer o quê? Nós não queremos peitar ninguém nesse momento. Já que vamos ser como que obrigados, aproveitemos o tempo para clamar a Deus. E não ficar assistindo Netflix, não ficar batendo papo, conversando. É tempo da gente se posicionar diante de Deus. Se a gente quer ver as coisas acontecerem. Se a gente não está concordando mais com o que está acontecendo, Deus está chamando a nossa atenção. E é hora da gente dar uma resposta para Deus. Rezar, jejuar. Amanhã, por exemplo, é sexta-feira. Amanhã é dia de jejum. Igreja, volta a jejuar pelo fim dessa realidade que nos assola. Ah, mas eu não sei jejuar. Então vou ensinar você rapidinho. Toma café de manhã, pronto. Se come 5 pães, coma 5 pães. Se toma 2 copos de leite, estou exagerando para você entender que o café da manhã é normal. Depois do café, ofereça e determina com Deus o tempo que você vai jejuar. Se você está iniciante, não precisa jejuar o dia inteiro não. Se você é iniciante, fala assim: eu vou até meio-dia. Mas vá regando até meio-dia com alguma oração, o terço, alguma coisa, a Bíblia. Mas vá regando o teu jejum. Ah, não, eu vou até 4 horas da tarde, eu vou até 5. Determina com Deus e seja fiel ao tempo. É você e Deus. Claro, na minha comunidade nós temos uma hora estabelecida para todos os membros. Mas você e Deus.
Determina ali o tempo e se posiciona. Ah, Abada, mas eu não consigo ficar o dia todo sem comer e sem beber. Aquele jejum mais radical. Até o radical você tem que beber. Mas há o outro jejum, a pão e água. Fez a oração da manhã depois do café, ofereceu o jejum. E até a hora que você determinou, você pode comer pão e pode beber água. Chama jejum a pão e água. Ah, padre, mas eu quero fazer de líquidos. Então beba líquidos durante aquela hora que você determinou. Depois do café da manhã, você bebe só líquidos. Um caldinho, bem levezinho, caldo. Mas você está jejuando. E o radicalzão, bebe só água, até a hora que você determinou. O Deus vai olhar lá dos céus e vai dizer: há um povo na terra se posicionando. Eles estão atraindo os meus olhares para a terra. O tempo de aflição vai passar, porque eles estão se posicionando. O que o diabo está fazendo conosco? Eu preciso falar, irmão, desculpa. Olha o que o Senhor nos revela hoje. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Que o diabo tem tentado, mesmo no tempo de pandemia, nos jogar uns contra os outros. Observa. Se você é do partido A e o segundo é do partido B, na própria família cria tumulto, cria briga, cria confusão. Se eu penso diferente do outro, o outro pensa diferente de mim, é motivo de guerra, de briga, de discussão. O diabo quer isso. E como é que eu vou rezar com o coração cheio de raiva? Briguei, xinguei, falei besteira, mandei para aqueles lugares estranhos a pessoa. Por quê? Todo reino dividido. O diabo sabe disso, porque foi dito pela boca de Jesus: contra si mesmo será destruído. E olha, filhos, Jesus está chamando o Padre, Jesus está chamando você, Jesus está nos chamando a sairmos de uma neutralidade. É tempo da gente dizer que nós cremos verdadeiramente nele. Ele termina o evangelho dizendo para nós: quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Saia da neutralidade, tome decisão. Não é bom para nós hoje levantarmos a bandeira da neutralidade. Não, o triunfo é de Cristo. E porque o triunfo é de Cristo, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu pertenço a Cristo. E aí, eu vou me posicionar como um cristão autêntico. Rezar. Fazer o quê? Me dê uma outra receita, você aí do outro lado do banco com o padre, nesse tempo. Ficar fofocando, brigando, falando mal, xingando, mandando o governo ir para esse lugar, o presidente para aquele outro lugar, os deputados. Não é papel nosso, nós não entremos nessa loucura. O papel dos cristãos agora é se posicionar na presença de Deus. Há um povo, e desculpa, quem mais padece são os pobres. Quem mais sofre são os pobres. E eu sei o que é um pobre sofrer, porque meu pai sofreu. Meu pai foi jogado de um lado para o outro. Meu pai morreu sem que eu tivesse nas mãos um diagnóstico médico. Os médicos passavam, olhavam meu pai, cada dia era um médico. Minha irmã perguntava algo para o médico a respeito do meu pai, o cara não dizia coisa com coisa. Aquelas visitas rápidas, de olhar o doente ali, sair, assinar um negocinho e sair, para cumprir protocolo. Meu pai parecia que a barriga dele ia sair, as tripas, tudo dentro da barriga ia sair para fora, de tanto que ele respirava ofegante. Colocaram aqueles aparelhos igual no inalador, para ele ficar. E eu assistindo esse cenário de perto. Não podia fazer muita coisa, porque
que o pobre vai fazer? Dependemos. Eu sofria, mas fazer o quê? Ah, mas o senhor é o padre Edmilson da Canção Nova. Isso não conta. O senhor tem muita influência. Se eu tenho, eu não descobri não, porque ninguém me ajudou nesse sentido de influência. Mas eu tive que ficar assistindo, sem fazer muita coisa e rezando. E rezando. E pedindo a Deus a graça de não gerar sentimentos ruins dentro de mim. Porque olha, filhos, desculpa. Tem hora que o pobre é tratado com descaso. E eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu falo porque eu vivi na pele. Quando meu pai morreu e eu fui para o hospital na madrugada para reconhecer o corpo. Quando voltávamos 2 horas e pouco da cidade onde estávamos até a minha cidadezinha, eu chorei a viagem inteira. Mas não porque meu pai morreu. Eu chorei por saber o quanto que o pobre é destratado nessa hora. Se nós temos um número acentuado de mortes, é porque, infelizmente, a grande maioria estão morrendo como meu pai, sem muito caso. Infelizmente. Fazer o quê? Brigar, jogar bomba, alimentar sentimentos de raiva, de ódio. Por quê? Não. A nós cabe rezar. Rezar. Deus ainda me ajudou, me dando uma médica maravilhosa. Doutora Juliana, a gratidão vai ser eterna. Porque essa médica, que não era nem daquela área, daquele hospital, era da área da oncologia. Ela se interessou, ela veio, ela foi um anjo, ela nos acompanhou. Eu dormia na casa dela, esperando ver o que ia acontecer com meu pai quando ele veio a óbito. Eu estava adorando Jesus. Na minha cidadezinha, eu falei, Jesus, manda um anjo para nos ajudar. O Senhor sabe que a gente é pobre, que a gente não sabe o que fazer com meu pai. Eu não queria que ele morresse assim, dessa forma, sem ter uma mínima assistência. Ele está sofrendo muito, ele já não come, ele já não bebe. Manda um anjo. Aí, quando a doutora Juliana chegou, eu pensei, ela é o anjo. E ela foi um anjo que nos acompanhou até a hora final. Deus sempre manda um sereneu. Mas não titubeemos. Nós estamos com aquele que triunfa. No final, o triunfo é de Jesus. E se meu pai partiu, é porque Deus tinha para ele um desígnio melhor. Essa é a minha fé. Essa é a minha convicção. É nessa fé que eu estou alicerçado. E é o que me faz prosseguir, animado. Por quê, padre? Porque eu também miro o céu. Eu também desejo. Se você perguntar, agora, padre? Ainda não. Mas que seja feita a vontade dele. Que seja feito, mas ainda não. Mas nos posicionemos, filhos, ficando de pé. Já como uma atitude de posicionamento. O que nos resta é rezar. Reza a Igreja Católica, reza. Não fiquemos jogando muitas palavras. O que aqueles caras começaram a fazer? Demonstraram resistência a Jesus. Jesus estava sinalizando para eles: o reino de Deus está no meio de vocês. Eu sou o reino de Deus. Ele chegou. E o grande sinal que ele chegou é que o demônio foi expulso e o mudo voltou a falar. E eles não tinham como questionar aquele fato ocorrido, porque diante do fato não se tem argumento. Todo mundo viu que o mudo agora estava falando. Gerou a maior admiração no coração daqueles que assistiam o acontecimento. Eles, como não tendo como questionar o fato, atribuíram ao demônio
Qual era o intuito deles? Negar que Jesus era o Messias. Só isso. Negar que Jesus era o Messias. Ah, só que Jesus não se deixa vencer. Ele sempre vence. Ele sempre triunfa. Então a nós, filho, cabe ficar do lado daquele que é o mais forte. Não titubeie não. Óbvio, você que está em casa, perdeu o ente querido, você é cristão católico, batizado? Se você for, me mostra do outro lado, faz assim com o dedinho para o padre, sou o padre. Filho, para nós a morte não é a palavra final, viu? Por mais dolorosa que seja, por mais agressivo que seja, perder um ente querido, para nós cristãos a morte não é a palavra final. A palavra final para nós é vida eterna. Essa é a palavra final. E nós precisamos, filhos, lutar para chegar lá, a vida eterna. Esses dias eu escutei e quero repetir hoje. Tem gente morrendo de medo do Covid. E não está nem um pouquinho de medo do inferno. Desculpa, nós precisamos ter medo do inferno. Mais do que medo do Covid. Escuta, filho. Filha, nós precisamos ter medo do inferno. Mais do que ter medo do Covid. O problema é morrer com Covid para o inferno. Não. O desejo é, se vier a morrer, vida eterna. Céu. É a nossa fé que professamos todos os domingos. Como é que termina o creio? Creio, que nós professamos todos os domingos, lembra? Finalzinho do creio, na remissão dos pecados, na vida eterna. Nós cremos. É doloroso perder, é sofrido perder, não é fácil perder, mas o que nos consola, o que nos conforta se chama vida eterna. E vamos pedalar para a gente se encontrar. Ontem eu dizia para a irmã Adriana, que a senhora tem que fazer hoje, Santa Freira, é desejar ardentemente o céu, para que um dia a senhora retorne a encontrar seu papai. Agora já imaginou, a senhora chorou tanta morte do seu papai e depois pegar um caminho totalmente contrário, inferno? Deus nos livre. Então se a gente amou tanto, se a gente ama tanto, se a gente crê que Ele foi na nossa frente para lá, vamos treinar aqui na terra, para que quando for o nosso momento, nós nos encontremos lá. Mas em que lugar, Padre? Vida eterna. Vida eterna. Levanta seus braços. Eu não sei o que o Manuel vai cantar conosco, mas Deus deve ter falado ao coração dele. Nós queremos nos colocar na Tua presença nesta hora, Deus. Nós queremos nos submeter à Tua grandeza, à Tua bondade, à Tua misericórdia, à Tua fortaleza. Vem em nosso auxílio, Deus. Vem. Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mal que não se afogue, pois tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mar que não se não abra, há mal que não se afogue, não há mal que não se afogue, pois tudo é possível ao que crê. Pois tudo é possível. Pois tudo é possível ao que crê. Declare, pois tudo é possível. Pois tudo é possível ao que crê. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja o seu problema,
Ele não é maior que Deus. Por maior que seja o seu dilema, Por maior que seja o seu dilema, Ele não é maior que Deus. Ele é bem menor que Deus. Pois tudo é possível ao que crer, e nada é impossível a Deus. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja o seu problema, Ele não é maior que Deus. No final Ele vai triunfar. Por maior que seja o seu dilema, Ele é bem menor que Deus. Pois Creia tudo é nisso. possível ao que Pois crê. tudo é possível ao que crê. Nada é impossível a Deus. E nada é impossível a Deus. Ergue o seu braço bem alto e declare: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra. Não há mal que não se afogue. Não há mal que não se afogue. Tudo é possível. Pois tudo é possível ao que crer. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar. Não há mar que não se abra. Não há mal que não se afogue. Não há mal que não se afogue. Tudo, diga: tudo é possível ao que crer. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra. Não há mal que não se afogue. Tudo é possível ao que crer. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra. Não há mal que não se afogue. Diga bem forte: pois tudo é possível ao que crer. Pois tudo é possível ao que crer. Pois tudo é possível ao que crer. Diga comigo: Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, Firmemente. firmemente Tu és o Cristo, que Tu és o Cristo, o Filho do o Deus Filho vivo. do Deus vivo. Eu creio Eu creio e professo nesta e tarde professo nesta tarde que o Senhor é o mais que forte, o Senhor é o mais forte, que o Senhor é o mais que poderoso o Senhor é o mais poderoso e que tudo está submetido ao Senhor, e que tudo está submetido ao Senhor, até mesmo o demônio. até mesmo o demônio. Eu declaro Eu declaro que o demônio, que o demônio, que qualquer força contrária que qualquer força contrária está submetida está submetida a nosso Senhor Jesus Cristo, a nosso Senhor Jesus ao Cristo, meu Senhor, ao meu Senhor, ao meu Salvador, ao meu Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso nesta tarde, Jesus, Por isso nesta tarde, Jesus, aqui no santuário, aqui no santuário, eu renuncio ao mal, renuncio ao mal, renuncio ao demônio, renuncio ao a demônio, tudo que provém de a Satanás. tudo que provém de Eu Satanás. renuncio, Eu renuncio em nome de em Jesus. nome de Jesus. Eu renuncio a toda doença Eu renuncio a toda doença física, a toda doença espiritual, a toda doença a espiritual, falsa doença, a falsas a enfermidades. falsa enfermidade. Eu renuncio Eu renuncio em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu renuncio Eu renuncio em nome de Jesus. em nome de Jesus A esta pandemia. a esta pandemia. Eu renuncio Eu renuncio em nome de Jesus. em nome de a Jesus esse vírus a esse vírus que tem matado a que humanidade. tem matado a Eu humanidade. renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio em nome de E Jesus. eu declaro E eu declaro que Jesus é o mais forte. Jesus é o mais forte. É mais forte do que a pandemia. É mais forte que a pandemia. É mais forte do que o Covid. É mais forte que o Covid. Eu declaro Eu declaro em nome de Jesus. em nome de Jesus. A minha vida A minha vida está totalmente imersa imersa em meu Senhor
no meu Senhor e Salvador e Jesus Salvador Jesus Cristo. Cristo. Eu pertenço a Ele. Eu pertenço a A minha Ele. vida pertence a Ele. A minha vida pertence a Ele. Tudo que eu tenho, Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sou, pertence pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou dele Eu sou dele e Ele é meu. e Ele é Ele meu. tem o governo Ele tem o governo sobre a minha existência. sobre a minha Ele tem existência. a autoridade Ele tem autoridade sobre cada dia sobre cada dia da minha vida. da minha vida. Ele que tem o comando Ele tem o comando de todas as coisas. de todas as coisas. Senhor, Senhor, eu estou renovando, eu estou renovando, atualizando atualizando o teu senhorio na minha vida. o teu senhorio na minha vida. Eu já renunciei Eu já renunciei. e se for E preciso, se for preciso, eu renunciarei renunciarei até o fim até o fim a Satanás, a Satanás, porque só o Senhor porque só o Senhor tem o lugar de triunfo tem um lugar de triunfo na minha existência. na minha existência. Senhor, que assim seja. Senhor, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Eu quero nesse momento E eu quero neste momento suplicar a Jesus, suplicar a Jesus, neste tempo quaresmal, nesse tempo quaresmal, que o teu sangue precioso que o teu sangue precioso seja agora derramado sobre a minha vida, seja agora derramado sobre a minha vida, como uma redoma de proteção como uma redoma de proteção contra todo mal, contra todo mal, contra toda força contrária. contra toda força contrária. Que assim seja, Jesus. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Que assim seja, Jesus. Canta mais uma vez. Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito Tudo é mais. possível ao que crer. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra. Não há mar que não se abra. Não há mal que não se afogue. Não há mal que não se afogue. Tudo é possível? Pois tudo é possível ao que crer. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar. Não há mar que não se abra. Não há mal que não se afogue. Declare. Pois tudo é possível ao que crer. Pois tudo é possível ao que crer.